Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz a touca Hello Kitty. Aqui é bem interessante que eu utilizei o mesmo passo a passo da touca russa. E como a pessoa que vai utilizar essa touca, ela já tem o corpo de adulto, apesar de ser uma pré-adolescente, né? Então ela já tem corpo de adulto. E eu segui o mesmo passo a passo da touca russa, que já está disponível aqui no canal. Na descrição eu vou deixar o passo a passo completo. Nesse vídeo eu vou apenas mostrar a orelha, os bordados e o lacinho, tá? Da Hello Kitty e mostrar direitinho como foi que eu finalizei ela. É um modelo bem delicado, né? A Hello Kitty aí é bem famosa aí entre os jovens, né? A Hello Kitty, ela tem uma história bem curiosa, né? Em 1970, uma japonesa, ela criou o design, né, da gatinha sem a boca, que no momento que a pessoa olhasse, se a pessoa estiver feliz, ela vai ver a gatinha feliz, se estiver triste, vai ver a gatinha triste. É o sentimento da pessoa que vai transmitir a Hello Kitty o que ela está visualizando, né? É a própria pessoa que vai ver o sentimento da gatinha. E ela fez em homenagem à sua filha, que tinha câncer de boca, por isso que ela fez a Hello Kitty sem boca. É bem curioso. E até hoje, muitas indústrias utilizam a imagem da Hello Kitty tanto para decoração quanto para produtos japoneses, né? E hoje eu fiz essa touca e estou dividindo com vocês. Eu espero que você goste de cada detalhe. Na descrição, como eu disse antes, eu vou deixar o passo a passo da touca. Essa touca eu fiz adulto. Para você adaptar o tamanho que você quer, você pode pesquisar na internet a tabela de medidas de touca de crochê, que aí você consegue fazer quanto a altura quanto a largura. Adulto, você vai precisar de 30 centímetros por 54, né? Ela é aberta, 54 centímetros vai servir para uma pessoa adulta. E você vai adaptar conforme você precisar. Na descrição eu vou deixar tanto a touca adulto quanto o passo a passo da touca infantil, que aí você tem as duas opções aí para você trabalhar. Deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações de cada novidade. Isso me ajuda muito e para você é gratuito. Eu estou sempre compartilhando aqui os meus passo a passos e as minhas encomendas, né? E venho dividir aqui com vocês que de alguma forma eu tento ajudar aí. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que assim que eu visualizar eu vou responder você, tá bom? Vamos lá, o passo a passo? E já inicio informando o que eu gastei aqui. Essa lã é da Coats Correntes, a de primeira. A barbinha aqui da Hello Kitty, eu também utilizei a lã na cor preta. Esse amarelo, esse preto e vermelho, eu utilizei a linha Amigurumi da Circo, tá bom? Mas você também pode adaptar com as linhas que você tiver aí. O importante é seguir essas cores, que são as cores da Hello Kitty. Então, vamos lá? Ó, pessoal, então com a mesma lã que eu fiz a touca, nós vamos fazer o detalhe das orelhas, né? Então, eu vou usar a lã da Coats Correntes de primeira, como já mostrei aí no passo a passo da touca. E vamos começar fazendo um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Para você que tem dificuldade, é só fazer uma circunferência, ó. Eu faço de uma forma bem simples. Insere a agulha dentro da circunferência, busca a linha que tá vindo lá do novelo, passando por dentro, desta forma. Aí, você pega essa linha que tá vindo do novelo de novo, passa por dentro aqui, ó, dessa laçada. Tá feito o círculo mágico. Aí, é só completar 6 pontos baixos, ó. Esse é o meu primeiro, o segundo,
Feito o sexto círculo, ou sexto ponto, eu fecho o círculo e venho aqui no primeiro, ó, e vou fazer, puxando uma laçada, um ponto baixo. Esse ponto baixo que eu fiz aqui já vai ser o meu primeiro ponto da segunda carreira. Então, eu vou colocar o marcador para saber que aqui começa a segunda carreira, certo? Se você não tiver esse marcador, pode pôr um pedaço de linha aí de cor diferente, só para você saber. Aí eu venho no próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, esse aqui já é o meu terceiro ponto da segunda carreira. Venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo. E no próximo será o aumento. Então, ao todo, na segunda carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Agora, eu vou fazer carreira de ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto da terceira carreira. Já volto ele para marcar que aqui começa a terceira carreira. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com esses 9 pontos. Finalizei a terceira carreira. Antes de começar a quarta carreira, eu vou virar aqui do avesso. Vou tensionar esse fio do círculo mágico e vou fazer um nozinho. Vou colocar aqui nessa agulha para facilitar para fazer o nó, que aí já fica arrematado esse início. É só pegar qualquer perninha aqui dos pontos e fazer um nó simples, ó, passa aqui por dentro, pronto, tá feito o nó. Dei uma tensionada, nem precisa cortar o excesso, que depois a gente põe pra dentro do trabalho, tá? Só se estiver te atrapalhando, aí você corta. A próxima carreira também vou fazer ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto, já coloco no lugar. Vou fazer um ponto baixo para cada de base, continuando assim com 9 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira, vou iniciar a quinta, vou fazer o meu primeiro ponto baixo da quinta carreira e já volto com o marcador para o lugar. Essa carreira eu vou fazer 2 pontos baixos, ó, esse aqui é o meu segundo, o próximo eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aí, no próximo, eu vou fazer essa mesma sequência. Faço um ponto baixo, no próximo, o segundo ponto baixo. Agora, eu faço o aumento desta carreira. Agora, novamente, um ponto baixo, um ponto baixo. No próximo, será o aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ao todo aqui, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Ó, pessoal, então já fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 7 carreiras feitas, tá? Ó, tá ficando desse jeito. A próxima carreira, já tiro aqui o marcador, vou fazer meu primeiro ponto. Essa vai ser a minha 8ª carreira. Peraí, colocar aqui certinho, aí. Agora, eu faço mais um ponto baixo, o próximo será o aumento. Eu vou seguir a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei aqui a carreira, ao todo ficamos com 16 pontos baixos. A próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo.
E vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Ó, esse é o meu segundo, o terceiro. Agora eu vou fazer o aumento dessa sequência. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, ao todo fiquei com 20 pontos baixos. A próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo, já volto o marcador e vou seguir uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz 2, esse é o terceiro, aqui é o quarto. Aí, no próximo, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou fazer essa sequência até finalizar a carreira. 4 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira, ao todo estamos com 24 pontos baixos. A próxima carreira, nós vamos seguir uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. E será a última carreira que nós vamos fazer, certo? Então, aqui eu vou seguir essa sequência até finalizar a carreira. 5 pontos baixos e um aumento. Ao todo, ficamos com 28 pontos baixos e 11 carreiras feitas. Desta forma, ficou o nosso trabalho. Vou tirar o marcador. Nesse ponto da frente, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou tirar aqui, ó, um pouco de linha que dá para fazer a costura na touca. Puxa essa laçada aqui e já vou colocar aqui na agulha. Vou te mostrar como costurar na touca. Ó, passou aqui, você vai vir aqui, ó, onde a gente finalizou, e vai passar aqui nesse pontinho da frente. Passou aqui, ó, por dentro do ponto da frente, você vai voltar com essa linha dentro desse ponto aqui, ó, que tá saindo a nossa laçada, tá vendo? Volta dentro dele. Que aí os pontos vão ficar iguais, tá vendo? Não vai ter diferença de pontos aqui, que aí não vai ver aonde termina e onde começa cada carreira. Vou pôr aqui pro cantinho só para ter facilidade pra gente trabalhar. E a única coisa que nós vamos fazer é uma costura fechando essa circunferência, ó. Vou fazer isso, fazer essa costura aqui, ó. Pode ser espaçado, não precisa ser pertinho essa costura aqui, pegando em todos os pontos. Pode pular ponto, não tem problema. É só pra gente dar uma franzida nessa parte inferior. Chegou aqui na ponta, ó. Eu vou puxar essa linha franzindo, desta forma, ó. Eu não vou franzir demais, mas eu quero dar uma leve franzida, tá vendo? Que franziu essa parte de baixo, porque eu quero que ela fica curvada assim. Então, dessa forma aqui, a gente vai conseguir o resultado que a gente precisa. Aí, você vai posicionar na parte superior da sua touca. Procura usar apenas, no máximo, 2 carreiras para fazer essa costura. Não utiliza mais do que isso, porque senão, na hora que for colocar na cabeça, que ela der porque ela tende a esticar, né? Se ela esticar, e se você usar várias carreiras para costurar essa orelha, aí pode atrapalhar, né, a pessoa colocar na cabeça. Mas, ó, se você quiser, pode colocar entre uma carreira alto relevo, ó, entre uma e outra alto relevo, tá vendo? Bem assim, ó. Você organiza ela primeiro, coloca na sua cabeça ou na cabeça de alguém aí, dobra a quantidade certa da barra. Você vai ver aí que você vai conseguir dobrar essa barra e vai ver que vai ficar bonitinho. Aí é onde você começa a fazer essa costura, tá? Ó,
com a touca já decidida onde vai ser a frente e aonde vai ser as orelhas, ó. Você pode pôr ela aqui mais para trás ou mais na frente assim. Mas eu prefiro colocar bem no topo da cabeça, então eu vou pôr aqui, ó. Aí eu pego um pontinho aqui na touca. Essa costura aqui também é muito simples, é só pegar na touca, voltar aqui na orelha. Pega aqui na touca novamente. Eu vou acabar pegando apenas uma carreira, não vou precisar utilizar 2 carreiras para fazer essa costura aqui não. Ó. Já tô na metade da orelha. Aí lá no finalzinho, a gente dá uma franzida aqui, ó, pra ela fazer esse vinco aqui, tá? Então, mas se você quiser costurar ela reta, preferência também é sua. Só tô mostrando mesmo a forma que eu quero fazer. Como eu quero fazer essa parte de cá encolhidinha assim, eu vou utilizar esse mesmo ponto de base para finalizar a orelha. Que aí ela vai encolher do jeito que eu quero, ó. Vem aqui, ó, já no finalzinho da orelha e vou voltar aqui, ó, nesse ponto aqui que eu acabei de passar a costura. Aí eu tensiono, ó, no que eu tensionei ela já fez essa curvadinha que eu queria, senão ela ia ficar muito aberta assim. Então, feito isso, eu vou passar novamente e voltar lá naquele mesmo ponto para ajudar esse ponto ficar bem firme, ó. Tá vendo? Que aí ela faz esse vinco que eu quero, a orelha de gatinha, né? Vou passar mais uma vez, só por segurança. Volto lá naquele mesmo ponto, tensiono, ó. Quanto mais você passa, mais você tensiona, mais faz o vinco da orelha. Perfeita, né? Agora é só fazer o nozinho e arrematar essa linha. A outra orelha você vai fazer a mesma coisa e vai costurar aqui, ó. Certo? Você só tem atenção aqui, ó. Aqui tá o topo. Tem 1, 2, 3, veio aqui, ó, mais ou menos no 4º ponto. Você presta atenção aqui, ó, e se orienta por uma carreira também de alto relevo para você colocar a orelha. Vai ser mais ou menos aqui assim, ó, certo? Que aí ela vai ficar bem bacana o nosso trabalho. Ó, pessoal, já costurei então as orelhas, agora vamos fazer os olhos. Os olhos é muito simples, eu já fiz aqui, não fiz muito grande, tá? Se você quiser fazer maior, é só aumentar mais uma carreira, mas eu vou fazer pequeno, pra não ficar muito grande esses detalhes que eu vou fazer agora. Eu vou apenas fazer o círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar 10 pontos baixos. Feitos 10 pontos baixos, é só fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Aí é só você cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Puxa aqui essa laçada para não desmanchar e faz um nozinho aqui nesse círculo mágico. Você puxa bem e pode fazer o nó. O nó eu já te mostrei como fazer. É só cortar faz o nozinho e corta o excesso pra gente fazer a costura. Ó, então já com o nozinho feito, eu vou passar aqui pro pontinho da frente e vou voltar dentro dessa laçada aqui, ó, pra gente fazer como nós fizemos na orelha, né? Pra não ficar sinal do final da carreira, tá vendo? Que aí ela fica perfeita. E eu fiz pequeno porque pra não precisar utilizar mais de uma carreira para fazer a costura deste olho, porque assim, desta forma, a gente consegue costurar sem tirar a mobilidade dos pontos, né? Porque ele dá uma esticadinha. Aí você vem bem aqui, ó, nessa parte, vê bem aonde você vai colocar um,
para depois colocar o outro. Não vai ter tanta um padrão certinho aqui, porque o final aqui é o final da carreira e aqui é o começo. Então você tem que apenas centralizar olhando pelas orelhas, que aí você vai conseguir fazer a costura de uma forma correta, tá bom? E para fazer essa costura é muito simples. É só pegar uma laçada aqui, ó, de cada ponto, e você vem, pega uma laçada aqui na touca, volta aqui, ó, na laçada de fora de cada ponto, certo? Vai na touca. Se você quiser colar também, pode colar, se você tiver segurança com cola aí. Mas eu gosto de fazer a costura porque você consegue ter certeza que esse trabalho fica bem feito. Porque com a costura aqui, não tem como, né, essa pecinha sair. A cola, dependendo da cola que você usa, com o tempo, né, pode se soltar. Então, por isso eu vou fazer a costura. Ó, já tô quase finalizando. Só fazer a costura por toda a volta deste olho. Como é a mesma cor de linha, né, da pecinha aqui, não fica feio, tá vendo? Fica muito bem costuradinho e o trabalho fica bem firme. Aí finaliza, faz um nozinho, esconde um pouquinho da ponta por baixo dos pontos, né? Pra não cortar rente a esse nó. Ó, tá vendo? Aqui mesmo eu posso fazer o nó, pegando aqui de novo, nesse mesmo ponto, ó. Fiz o nozinho. Feito esse nó, eu passo aqui por dentro do próprio olho, que aí vai ficar o excesso de fio por baixo aqui do olho, entre o olho e a touca. Que aí você pode cortar o fio, que não vai estar pertinho do nozinho que a gente acabou de fazer. E a mesma coisa você vai fazer para costurar o outro olho. É só você olhar aqui, ó, tá vendo? Foi nessa direção da orelha, então eu venho nessa direção da orelha e costuro o outro olho, que a gente precisa apenas centralizar observando a orelha. Ó, pessoal, agora com a linha amarela, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um círculo mágico, fazer os 10 pontos baixos dentro do círculo e vou costurar aqui, ó, para simbolizar o nariz entre os olhos, né? Você verifica aqui onde está os olhos e vem aqui bem centralizadinho e faz a costura do nariz. Ó, pessoal, após o nariz costurado e os olhos, a gente vai fazer os pelinhos que tem assim na lateral, são 3. Eu vou preferir utilizar a lã. Eu tô usando a mesma lã que eu fiz aqui a touca, só que na cor preta. Mas se você quiser fazer os olhos também com essa lã, pode fazer. Ou fazer os pelinhos com a mesma linha que fez os olhos, que é a amigurumi, né? Isso aí é a opção sua, tá bom? Aqui, ó, eu vou cortar pra gente fazer do tamanho aqui. Dá pra fazer 3 sinalzinho, né? E fazer o nozinho e depois arrematar. Eu vou utilizar essa agulha mais grossa de tapeceiro, que vai facilitar esse trabalho pra gente. Eu vou vir aqui, ó, no avesso. Eu vou precisar começar fazendo um nozinho aqui. Então, eu vou puxar aqui até esconder essa ponta, certo? Vou segurar aqui, ó, segurar ela para fazer esse nó aqui por dentro. Que a gente já começa aqui com essa linha arrematada, ó. Por isso que eu firmei ela aqui para fazer esse nó. Ele não aparece de cá, você pode ver. E aqui, ó, bem próximo aonde foi feito esse nó, eu vou fazer o meu primeiro risco. Não vou fazer muito grande para não acontecer aquilo que eu disse para vocês, não estragar, né, a touca de esticar. Então, se eu fizer pouco, aí não vai atrapalhar, certo?
Eu vou voltar aqui, ó, vou passar assim. Deixa eu ver se tem necessidade de passar 2 vezes. Vou passar mais uma vez, vou vir aqui, ó, no ponto de baixo. E vou fazer a mesma coisa, vou passar 2 vezes, utilizando apenas 2 carreiras, tá? Vai ser no mesmo tanto de pontos aqui que eu fiz o primeiro, eu faço esse segundo, passando também 2 vezes. Já vem aqui, ó, um pontinho aqui abaixo e vou fazer o meu último detalhe. Assim. E volto fazendo também 2 vezes. Uma. E a segunda aqui, eu já coloco pra dentro. Colocando pra dentro, eu já vou fazer o meu nozinho de finalização, certo? Eu tensiono essa linha de uma forma bem delicada para não deformar. Ó. Vou fazer mais uma vez esse nó e depois eu vou passar por baixo dos pontos esse excesso de linha e cortar o fio. E a mesma coisa você vai fazer de cá. Ó, pessoal, finalizei então aqui a parte dos pelinhos, né, da lateral. Agora vamos fazer um lacinho para colocar aqui na orelha. Nós vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feito o círculo, eu vou fechar, eu vou vir aqui no primeiro ponto, vou puxar uma laçada e fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E esse ponto, acabei fechando ele aqui, mas ele é o primeiro ponto da segunda carreira. Ó, aí eu pego e coloco o marcador neste lugar. E essa carreira eu vou fazer 2 pontos baixos para cada de base. Ó, então voltando aqui, vou fazer mais um ponto baixo nesse mesmo lugar. Venho no próximo ponto, já faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nessa segunda carreira, eu vou ficar ao todo com 12 pontos baixos. Ela tem um laço que nas bordas dele tem detalhes pretos. Então, a gente vai fazer aqui a circunferência e no finalzinho dela, nós vamos fazer o detalhe preto, tá? Uma carreira, né, de pontos com a linha preta. Então, aqui ficamos com 12 pontos. A próxima carreira, eu já tiro o marcador, vou fazer o meu primeiro ponto, coloco no lugar. Essa carreira eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto já será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui, ó, é o primeiro ponto, nesse aqui eu já faço o aumento. Aqui um ponto baixo, no próximo eu vou fazer um aumento. Na terceira carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Ó, aqui já é o meu último ponto da terceira carreira, será o aumento. Eu vou tirar o marcador. Aqui eu tenho 18 pontos. Onde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Desta forma. Feito o ponto baixíssimo, posso cortar esse fio. Vou puxar essa laçada aqui pro lado e vou arrematar esse fio do círculo mágico. Então, arrematei aqui do círculo mágico. Esse aqui eu vou esconder por baixo dos pontos que nós vamos fazer agora com a linha preta. Eu vou prender como se fosse iniciar uma corrente
E vou pegar aqui, ó, as laçadinhas de trás de cada ponto. Puxo uma laçada e já vou esconder também esse fio aqui do início, que aí já fica arrematado. Ó. Pegando as laçadinhas de trás de cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com a linha preta. Então, aqui eu só vou fazer isso em toda a circunferência, escondendo esses fios aqui por baixo dos pontos, que aí eles já ficam arrematados. Se sobrar alguma ponta, é só a gente cortar depois no finalzinho, tá? Eu vou tensionar aqui, já vou começar a esconder esse fio vermelho também por baixo dos pontos. Lembrando que eu estou pegando apenas a laçadinha de trás de cada ponto baixo aqui que eu tenho de base. Ó, já escondi alguns pontos aqui. Posso cortar esse excesso da linha aqui, ó, que aí ela já não atrapalha mais. Aqui, ó, é o primeiro ponto que eu iniciei. Nesse mesmo, eu faço mais um ponto baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar o fio e arrematar essa linha, tá? Pode fazer o nozinho aí, esconder por baixo dos pontos para ficar arrematado, para ficar a circunferência perfeita, porque no próximo que eu vou deixar a linha pra gente fazer costura. Você vai fazer mais um igual a esse, idêntico. Finalizou, coloca essa linha aí na agulha, já arremata, deixa tudo arrematado as pontas que ficarem, porque depois que a gente fizer as duas circunferências idênticas, nós vamos fazer mais uma menor, e nessa menor que eu vou deixar a linha pra gente costurar, tá bom? Então, aqui, ó, já fiz o nozinho, vou passar aqui por baixo de alguns pontos. E já corto o excesso. E da mesma forma, você vai fazer a segunda circunferência, tá bom? Ó, pessoal, então já temos as duas circunferências, agora vamos fazer a terceira. Essa terceira precisa ser menor. Então, eu vou fazer o círculo mágico, dentro do círculo eu coloco 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu vou fechar o círculo e vou finalizar aqui, ó, já começando a próxima carreira. Então, eu puxo uma laçada. Já faço meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. E vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos na segunda carreira. Ó, pessoal, então finalizei aqui minha segunda carreira, vou tirar aqui o marcador, e aonde estava o marcador eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou cortar o fio e arrematar tanto o fio do círculo mágico quanto esse outro. Vou arrematar os 2 fios, tá? Ó, já com o fio arrematado, tanto do círculo quanto o outro, porque eu não vou precisar daquelas pontas. Então, eu já deixei ele finalizado, que fica bem mais fácil para a gente trabalhar agora. Nós vamos fazer pontos baixíssimos ao redor desse círculo. Então, eu venho aqui, ó, pegando apenas a laçadinha de trás e vou fazer já puxando de uma vez, ó. Puxei de uma vez, certo? Venho no próximo ponto, puxo de uma vez, pegando sempre as laçadinhas de trás, tá? Que a gente precisa que esse aqui fique bem delicado, que vai ser no centro, entre os 2 círculos maiores.
Então, por isso que aqui eu não vou fazer pontos baixos, serão pontos baixíssimos em toda a circunferência. Desta forma, ó. Já finalizei aqui, fiz toda a circunferência, agora eu vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Que agora é esse fio que eu vou usar para costurar todo esse trabalho ali em cima. Vou colocar aqui na agulha. Esse fio aqui, ó, você já passa ele aqui para trás. É mais fácil se você inserir, eu deixei um pedaço muito pequeno, né? Você insere aqui, ó, a agulha assim. E agora passa aqui no buraco da agulha para só esconder por baixo dos pontos, que aí você pode cortar o excesso. Que aí aqui já fica arrematado. Agora a gente vai fazer a costura, unindo todas as pecinhas e já costurando na touca também. Esse lacinho dela é bem diferenciado, né? Da Hello Kitty, você pode pesquisar aí no Google, na internet, que você vai ver que a borda do laço dela é todo preto. Então, por isso que é importante fazer desta forma, certo? Aí aqui, ó, esse aqui vai ser o centro do nosso laço. Então, vamos agora fazer a costura aqui, só para deixar bem unido essas partes. Não tem muito uma regra a ser seguida, é só fazer a costura mesmo. Que aí, desta forma, você vai estar unindo os dois círculos, né? E vai ficar bem bacana o nosso trabalho. Como o fio é preto, então vou sempre pegar a laçadinha do fio preto aqui dessa parte superior. E a gente consegue unir de uma forma bem delicada, sem que essa costura fique aparente. Vou passar esse fio assim, ó. Pode ir passando aqui nos pontos baixíssimos, porque como eu disse, é a mesma cor, não vai influenciar. Fica até mais bonitinho. E aqui nesse último, eu já puxo ele aqui para baixo, costurando na circunferência de baixo. Então, feito isso, agora é hora de fazer a costura aqui na orelha. Você pode pôr bem no meio da orelha, assim, ou na lateral, ou mais em cima. Se eu não me engano, na foto, ele fica bem assim no meio da orelha. Então, é aqui que eu vou costurar. Aí, eu pego aqui, ó, na touca. Pego uns pontinhos aqui de trás da circunferência. Não precisa fazer a costura da circunferência inteira. É só pegar uns pontinhos aqui. Da lateral dessa circunferência e no meio. Certo? Que a gente vai fazendo a costura desse lado e do outro. Mas, ó, essa beiradinha acaba ficando sem precisar fazer a costura, porque não tem necessidade de você costurar ela toda, a circunferência toda, né? Fica até mais delicadinho a lateral dela solta.
Então, essa lateral aqui já foi costurada. Agora, eu vou vir aqui para a parte central. Vou pegar aqui um pontinho. Vou na orelha. Tento pegar os pontinhos das costas, né, do trabalho. Deixa eu ver lá, ó. Aqui apareceu o ponto, então eu vou voltar. Não vou deixar aparecer não, lá na frente não. Vou tentar voltar. Para isso eu vou tirar aqui da agulha. Você vê que a costura é simples, tá? Mas é só não deixar aparecer igual foi aqui, ó. Aqui apareceu, tá vendo? Então, tenta pegar de uma forma que não aparece na frente e vai fazendo a costura bem devagar, que você vai conseguir fazer aí, arremata e esconde o excesso. Ó, pessoal, finalizei a costura, olha que bonitinho que fica. Então, a gente finalizou a nossa Hello Kitty na touca russa. O que você achou? Se você fez, se você chegou até aqui no final, deixa um comentário aí me informando se você gostou, tá? Isso para mim é muito importante saber. Desde já eu agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.